Oi, galera. Bom demais ter vocês aqui com a gente. A gente já falou com vocês que a Polis, né, a nossa Polis aqui, ela está aberta para todo tipo de pergunta que você queira fazer. Você que é estudante ou não é estudante, você que gosta de filosofia, você que gosta de política, economia, história, sociologia, pergunte o que você quiser. E as pessoas têm respondido bem, né? As pessoas têm mandado perguntas, isso deixa a gente feliz. É a razão de existir da Polis. E eu tenho uma pergunta que eu recebi da Marcele, que é de Nova Iguaçu. A Marcele fez uma pergunta bastante interessante. Ela é estudante, está se preparando aí para o Enem. E ela me pergunta, Sérgio, qual é a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Essa é a pergunta. A diferença entre liberalismo e neoliberalismo. A gente tem ouvido muito falar em neoliberalismo. Liberalismo nem tanto. A gente ouvia muito falar até o final dos anos 1980, daí para frente a gente, na virada, né, para o século XXI, a gente ouve muito falar em neoliberalismo. Então a gente vai responder essa pergunta da Marcele, que deve ser dúvida também sua, né, você aí que está se preparando também para os vestibulares da vida. Tá? Então vai lá a resposta. Primeiro a gente fala no liberalismo. O que foi o liberalismo, ou o que é o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina econômica. O liberalismo clássico, ao qual a pergunta se refere, foi aquele liberalismo surgido após o iluminismo, após o movimento iluminista, né, do século XVIII, atingiu assim o seu apogeu, né, e também se estendeu ao longo do século XIX. O iluminismo foi a filosofia que se refletiu também no plano da economia. A própria origem da ciência econômica, ela está ligada a Adam Smith, que escreveu um clássico, né, da economia chamado A Riqueza das Nações. Ali a economia teria surgido como uma ciência, né? Ele foi assim o grande expoente do liberalismo econômico. Ora, e o que o liberalismo econômico pregava enquanto doutrina política, econômica, né? Ele pregava exatamente, como o próprio nome diz, liberalismo, uma economia livre. E o que significa uma economia livre, ou o que significaria na época uma economia livre? Seria uma economia sem intervenção do Estado, tá? Uma economia que funcionasse livremente. Basicamente a ideia seria a seguinte: a economia teria certas leis naturais, né, que não poderiam ser contrariadas em função de um intervencionismo do Estado. Como que o Estado intervém na economia? Intervém fixando taxa de juros, subsídios, não é? Fixando salários, preços, estabelecendo monopólios, que era uma coisa muito comum até então. Tá? Então, assim, o Adam Smith colocava que a economia deveria fluir livremente de acordo com as suas leis naturais, principalmente de acordo com o jogo da oferta e da procura, né, que é uma regra básica de qualquer economia liberal. Ou seja, o próprio mercado, de acordo com as suas necessidades, iria regular o valor dos produtos e o valor dos serviços. Tá? Então, esse é o liberalismo clássico. Ele trouxe alguns problemas, o excesso de liberalismo acabou resultando aí na famosa crise capitalista de 1929, que teve como paroxismo a quebra da Bolsa de Wall Street, né, em Nova York, que gerou um efeito cascata e afetou o mundo todo, inclusive o Brasil. Tá? Então o liberalismo clássico é esse, a não intervenção do Estado na atividade econômica. Só que, com o passar do tempo, evidentemente, né, o liberalismo foi sofrendo algumas transformações, e aí a gente entrou aí no final dos anos 1980, né, e mais acentuadamente a partir de 2000, na defesa do chamado neoliberalismo. Neo, né, significa o quê? Novo. Novo liberalismo. Tá? Então, o que é o novo liberalismo? O que ele tem de característico? O que ele teria de diferente em relação ao liberalismo clássico? Tá? Então, a gente pode apontar aí alguns aspectos que diferenciam
o neoliberalismo do liberalismo clássico. Tá? Um ponto importante é a questão da globalização. O neoliberalismo é esse liberalismo do mundo globalizado, do mundo economicamente globalizado. Isso é uma característica do neoliberalismo, a defesa, né, da contínua globalização econômica do planeta. O que significaria na prática isso? Seria a eliminação progressiva de barreiras alfandegárias entre as nações. Tá? Ou seja, uma maior facilidade de circulação de produtos e serviços entre as nações. Né? Isso tem evoluído e a gente pode perceber na formação desses mercados bilaterais, multilaterais, como é o caso da União Europeia, como é o caso do Mercosul e outros, né, acordos econômicos, blocos econômicos que têm surgido nesses tempos modernos. Tá? Então, assim, a defesa da globalização, que é a eliminação dessas barreiras, isso é uma questão bastante polêmica, porque, evidentemente, nesse processo de eliminação de barreiras alfandegárias, de impostos, né, em relação a produtos e serviços, quem fica na vantagem é quem tem maior poder de competição. Né? Quem tem a economia mais forte, evidentemente, fica em vantagem em relação aos países que têm uma economia com menor competitividade. Tá? Então, os grandes críticos do neoliberalismo batem em cima dessa tecla. Tá? Uma outra coisa que a gente observa também do chamado neoliberalismo seria o fim daquele chamado Estado babá. Babá, isso mesmo. Tá? Muita gente apelidou de Estado babá, ou seja, o Estado que funciona como babá dos empresários, né, em primeiro lugar, ou seja, o Estado que subsidia, né, investimentos do setor privado, tá, usando o dinheiro público. Tá? Então isso aí é uma coisa, por exemplo, que o neoliberalismo condena. Infelizmente é uma prática que ainda existe muito no Brasil. A tendência agora é a coisa ir diminuindo, porque isso gerou um colapso. Os empresários já não sobrevivem mais se não tiverem subsídios, né, algum tipo de incentivo fiscal por parte do governo. E não é bem assim. Né? Não se pode usar dinheiro público para beneficiar setor privado. Ok? Um outro aspecto interessante também seria, dentro dessa concepção neoliberal, seria a redução de políticas públicas por parte do Estado. Ou seja, programas de natureza assistencialista, como esse Bolsa Família, como, por exemplo, investimento no setor da saúde pública para subsidiar isso, o Estado, né, investir naquilo que ficou conhecido durante muito tempo de bem comum, de reduzir isso. Tá? Privatizações, isso é outra característica do neoliberalismo. Programas como seguro-desemprego, programas como ampliação do ensino público, tudo isso contraria, né, a lógica do chamado neoliberalismo. Evidentemente, países que estão numa situação emergente, como é o caso do Brasil, é preciso olhar com muito cuidado essa concepção neoliberal. É aí que, né, aqueles políticos que se dizem de esquerda, né, batem muito essa visão do neoliberalismo, que parece assim ser algo um pouco desumano. Tá? Então, o neoliberalismo teria como característica principal isso. Tá? A eliminação, a globalização da economia com a eliminação dessas barreiras de serviços, produtos, barreiras fiscais, tá? E principalmente a privatização e a redução da participação do Estado em programas de natureza, eu diria, assistenciais. Tá? Então essa seria, assim, a grande característica do neoliberalismo que o diferenciaria do chamado liberalismo clássico, aquele que surgiu no final do século XIX, tá? E se estendeu aí durante todo o século XX. Essa é a resposta que a gente tinha aqui para passar para vocês. Tá? Espero que tenha ficado esclarecido. Mas se tiver dúvida, pode voltar a perguntar, que a gente volta a falar sobre o assunto. Um grande abraço para vocês e até a próxima.